Olá, o meu nome é Mariam Buhmadi López. Eu sou cientista na Ikerbasque, que é uma fundação da ciência no País Basco, no norte da Espanha. Também sou professora na Universidade do País Basco, ok? Também no norte da Espanha, perto da fronteira com a França. Ok, então o que eu vou fazer aqui, essencialmente vou gravar uns vídeos sobre a cosmologia, que é a minha área de investigação, ok? Já tenho mais de 20 anos de experiência neste ramo e achei como um contributo para a sociedade, a fim de contas a sociedade é que me está a ajudar, a dizer, a sociedade através dos governos são os que me dão um salário para poder dedicar-me ao que eu gosto, que é o estudo do universo. Estes vídeos serão em português porque eu tive a imensa sorte de ser bolseira da FCT, da Fundação da Ciência e Tecnologia, quase 6 anos no Instituto Superior Técnico em Lisboa e posteriormente fui investigadora FCT na UBI, na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Pronto, então eu gosto muito do país, então espero que estes vídeos sejam de utilidade tanto como para o público em geral em Portugal, como nos países PALOP, e claro está no Brasil também, mesmo que o meu sotaque seja português, ok? Então, nestes primeiros 2 vídeos, o que vou fazer é um resumo da história da cosmologia, é dizer, como as civilizações antigas percebiam o cosmos, ok? E depois destes 2 vídeos já começarei com o que hoje em dia entendemos como a cosmologia, é dizer, desde o início do século passado com a chegada da teoria de Einstein, que foi o formalismo matemático que nos permite perceber o comportamento do universo, desde o Big Bang, a grande explosão que aconteceu há muito tempo atrás, até onde estamos hoje em dia. Okay? Então, isso é essencialmente o de que tratará estes vídeos. Volto a insistir, os 2 primeiros serão dedicados ao que é a história da cosmologia. A outra razão pela que faço estes vídeos, e não queria me esquecer de mencioná-la, é para a visibilidade da mulher cientista. Okay? A mulher, ao longo da história, não tem tido grande visibilidade e na ciência, evidentemente, tem acontecido a mesma coisa. Então, espero que estes vídeos sejam uma aportação, mesmo que pequena, para a visibilização das mulheres na ciência em geral e no campo da cosmologia em particular, que a fim de contas é o que eu faço todos os dias. Ok? Então vamos lá, vou pôr os slides. Então vamos lá isso. O que vai tratar este primeiro vídeo é da cosmologia antiga, é dizer, como antigas civilizações percebiam o universo. Okay? E vamos chegar essencialmente até a Idade Média. Okay? Então vamos lá isso. Aqui tenho um pequeno resumo do que vai tratar este vídeo. Primeiro, qual é o objetivo da cosmologia? Okay? O que estamos à procura quando fazemos cosmologia? Okay? E depois, o que vai ser a área principal deste vídeo é o que se tem entendido como cosmologia até a Idade Média, como diferentes civilizações têm percebido o universo. E, finalmente, descreverei numa figura o que sabemos hoje em dia do universo. Fim de contas, este é o que vai ser o objetivo principal dos vídeos. É dizer, a partir do terceiro vídeo, o que vou fazer é descrever isto daqui, é dizer, como percebemos hoje em dia o universo. Os 2 primeiros vídeos, volto a insistir, na perspectiva histórica. Então, a primeira pergunta é de que trata a cosmologia. A cosmologia o que trata é de responder a seguinte pergunta: de onde viemos e para onde vamos? Okay? E a palavra cosmologia vem de cosmos, que quer dizer universo, e logia, que quer dizer estudo. Então, a cosmologia é a ciência que trata do estudo do universo. E isso quer dizer da origem, se houver, hoje em dia parece ser que sim, há uma origem, no sentido que há um Big Bang. Esse seria o ponto original a partir do qual o universo se expandiu. A evolução, okay? Porque o universo sabemos hoje em dia que não é estático, é dizer, vai evoluindo, vai mudando conforme vai passando o tempo. E o eventual fim, não sabemos se haverá ou não fim, por isso digo o eventual fim do universo. Então vamos lá começar com a parte histórica. A cosmologia que percebiam os antigos. Começamos com os babilônios, 3000 anos antes de Cristo. Então, a percepção que eles tinham do universo é a que se mostra nesta figura. Essencialmente, eles achavam que
A Terra era plana, hoje em dia sabemos que isso é uma ideia errada, muito, muito errada. A Terra não é plana. Então, eles, já digo, achavam que a Terra era plana e estava sobre um conteúdo de água, estava a flotar sobre a água. E havia uma fronteira. E essa fronteira não era mais que um rio, ok? Então, essencialmente era uma plataforma que estava sobre um conteúdo de água, estava a flotar lá e à volta havia um rio, que era a fronteira, ok? Não havia nada além disso. E depois, quando se perguntavam, pronto, lá vemos à noite as estrelas, aqueles pontos luminosos, porque nas caem, ok? Porque ficam lá. Então, eles achavam que havia uma cúpula que rodeava a Terra. E essa cúpula é onde estavam os pontinhos que à noite víamos, as estrelas. Isso o que fazia é que as estrelas não caíssem. Essa, ao menos, era a concepção que eles tinham. Eles ainda não tinham o conceito de gravidade, que vai vir muitíssimo mais tarde, uns 4.000 e pico anos depois, 4.500, 4.600 anos depois. Mas pronto, eles já viam, pronto, se estes pontinhos não caem, deve haver alguma coisa que faz que fiquem lá. E aquela coisa, o melhor que se lhes ocorreu foi esta cúpula. Okay? Depois aparecem os hindúes, já por volta de 1700 anos antes de Cristo, na era cristã, e, valga a redundância, então eles consideram que o universo é cíclico, é dizer, há um início, há um fim, há um início e há um fim, e lá. Então, isso que faz é que o universo tenha um tempo infinito, é dizer, realmente, como isso se vai repetindo, não há, estritamente falando, um início, portanto, o tempo seria infinito hacia atrás, hacia o passado. No contexto atual, o que chamaríamos universo cíclico seria esse que começa com um Big Bang, okay? Uma grande explosão, o universo se expande, se forma, chega a uma altura em que tem um tamanho máximo e depois vai contraindo-se até voltar a uma espécie de singularidade, um pontinho, e volta a recomeçar. E cada um destes ciclos, okay, corresponderia a um universo. E já digo, volta a existir, neste caso o tempo seria finito, mesmo que o tempo do universo em concreto, desde o início até o fim, fosse finito, porque se repete tantas vezes como quiséssemos. Okay? Então, essa era a ideia da cosmologia hindu. Que já digo, hoje em dia, no contexto da gravidade de Einstein, estes modelos se podem construir, mesmo que tenham alguns probleminhas, mas há modelos matemáticos hoje em dia que descrevem universos cíclicos, ok? Então vamos lá, pronto, os egípcios também, os faraós também contribuíram bastante, ou tinham uma visão, digamos, da cosmologia, mas por brevidade eu já vou passar para os gregos, ok? Ou seja, aqui falarei dos babilônios, dos hindúes, dos gregos, mas há muitas outras civilizações antigas que tinham também as suas teorias do universo. Okay? Então vamos lá. Os gregos, começamos com Pitágoras. Pitágoras é bastante famoso pela forma em que hoje em dia usamos na escola para calcular os lados dos retângulos quando formam 90 graus. Aqui. Ou seja, se conhecemos este lado e este lado, sabemos qual é este, ou se conhecemos este e sabemos este, podemos tirar este, e assim. Okay? Então, Pitágoras é bastante conhecido, uma das primeiras coisas que aprendemos na escola, na geometria, esta fórmula daqui. A quadrado mais b quadrado é igual a c quadrado, onde c é este lado, a e b são estes dois lados. Okay? Mas ele também teve a sua contribuição o estudo do universo. E qual foi a sua contribuição? E foi fundamental. Ele achava que os corpos celestes, quer dizer, a Terra, o Sol, a Lua, okay, se movimentavam, é dizer, o movimento que seguiam não era aleatório, vinha governado por certas leis. O conceito de lei natural, que hoje em dia chamaríamos como leis da física, ele já achava que isso tinha que estar ali. Portanto, por isso digo que foi um passo muito à frente. Okay? Como eram essas leis físicas, ainda não estavam lá, mas pronto, já iam percebendo que as coisas se moviam, se mexiam, porque havia algo que fizesse que se movessem assim. Eles, já digo, ainda não sabiam nem da gravidade, nem das leis gravitatórias, mas já intuíam que tinha que haver umas leis na natureza que fizessem que os corpos se movessem como se estavam a mover. Okay? A outra coisa que ele acreditava é que estes corpos, a Terra, o Sol, a Lua, tinham dois tipos de rotação. Uma
que era em torno ao seu próprio eixo, ok? E outra era outro movimento circular, ok? Ou seja, faziam uma órbita, não se sabe muito bem como, mas faziam uma órbita e também giravam em torno a si mesmos, ok? Agora, o que causava estas leis da natureza? Os gregos acreditavam nos 4 elementos: a água, o fogo, o ar e a terra. E neste caso, Pitágoras achava que o fogo, de alguma forma, alimentava o universo, e esse universo é o que fazia com que ditaminasse essas leis que faziam que os corpos celestes, neste caso a Terra, a Lua e o Sol, se movessem como estavam a ver. Okay? Depois chegou Platão. Platão chegou essencialmente uns 50 anos depois, 50, 70 anos depois. Ele já começou com a ideia de, pronto, há um início no tempo, quer dizer, o universo se cria com um início do tempo, há um ponto inicial a partir do qual o universo existe. Okay? Ou seja, existe um momento da criação. Isso é muito importante porque ao longo da história vamos para trás e para frente, até realmente só no início do século XX que reparamos, pronto, sim, parece ser que houve um início do tempo. Okay? Mas foi uma ideia que até, como já direi mais à frente, até Newton não acreditava que houvesse um ponto, um início no tempo. Ele achava que o universo era estático. A ideia de universo estático é devida essencialmente a Aristóteles. Aristóteles, ele achava, pronto, que o universo sempre esteve lá e não surgiu num ponto em concreto. Ok? E esteve lá, estático quer dizer de forma inalterada. Não mudou ao longo da expansão. Conforme ia passando o tempo, o universo era o mesmo. Não trocava de forma. Okay? Era a mesma coisa. E como não havia início no tempo, então o tempo era infinito. Se ele sempre esteve lá e não mudou, o tempo é infinito. Mesmo que ele achava que não havia um início, se achava que estávamos num sítio privilegiado. E esse sítio privilegiado era o centro do universo. Se Aristóteles nos inculcou que nós estávamos num sítio concreto. Hoje em dia sabemos que isso é errado. Nós não estamos em nenhum sítio preferente dentro do universo. Ok? Pronto, a ideia de que estávamos num sítio privilegiado foi o que essencialmente nos levou, ou levou os gregos, melhor dito, ao que conhecemos como o modelo ptolemaico. Hoje em dia sabemos que isto está errado. É dizer, nós não estamos no centro, neste caso, do sistema solar. Mas os gregos, ou essencialmente no modelo ptolemaico, ok, se implementam as ideias de Aristóteles e se acredita que a Terra é a que está no centro e o resto tudo está a virar em torno da Terra, ok? No caso da Lua, tudo bem, era assim, mas com os outros planetas, sabemos hoje em dia, novamente, insisto, está errado. Eles achavam que Mercúrio, que Vênus, que Júpiter, que Marte, que Saturno, todos esses planetas estavam a girar em torno a fazer círculos em torno da Terra. Hoje em dia sabemos que, de facto, é o Sol que está aqui, a Terra que está fora. Agora bem, para fazer isso, eles, com a Lua, tudo bem, funcionava, está a virar em torno ao Sol, mas com o resto dos planetas, os planetas, inclusive o Sol, que é uma estrela, não só fazia isto, mas tinha que fazer uns semicírculos, coisa assim, para conseguir descrever os movimentos que viam no céu, porque não batia certo com que fosse só um círculo. Okay? Muito mais tarde, os muçulmanos já repararam que, mesmo complicando o modelo, lá havia algum problema, porque estes semicírculos que iam fazendo não batiam certo. Mas depois já veio Galileu e com ele já descobrimos, pronto, o modelo ptolomaico estava errado. Ok? Agora bem, a astronomia e a cosmologia também foi importante para os muçulmanos. E a razão pela que foi importante foram duas, uma religiosa e uma econômica. A religiosa se deve essencialmente a que há um mês de Ramadão lunar, ok? Então tinham que seguir bem o mês lunar, quando inicia, quando começa, quando termina, ok? Para saber quando é o mês de Ramadão. E depois rezam 5 vezes por dia e rezam nas alturas concretas do dia. Por exemplo, o nascimento do sol, o pôr do sol, quando ao meio-dia numa hora concreta. Então tudo isso tinha que saber muito bem calcular. E, além disso,
eles rezam numa direção concreta, rezam em direção a Meca. E essa direção depende de onde estamos na Terra. É dizer, se estivéssemos em Portugal, ou estivéssemos no Taiwan, ou na China, ou sei lá, na Índia, a direção, é dizer, onde tem que uno estar olhando para rezar, segundo os muçulmanos, vai ir mudando. Ok? Então, pronto, pois tinham que saber da astronomia para poder fazer isso. E outra razão econômica eram as taxas, ok? Os juros. Essencialmente, mesmo que eles seguiam, ok, o ano lunar, na realidade a agricultura não segue o ano lunar, segue o ano solar. Então ali há um problema para os agricultores, porque depois de 33 anos lunares, equivalem mais ou menos a 32 anos solares, ok? É por isso que o ano lunar, se o comparamos com o ano solar, termina sempre mais ou menos 10 dias antes. Ok? Então, ao final, o que acontece é que 33 anos lunares são mais ou menos, correspondem a 32 anos solares. Isso era um problema para o agricultor, porque cuidadinho dele, que tinha que pagar 33 juros quando taxa de juros em 33 anos, quando na realidade só tinha tido 32 coletas. Okay? Então, isso era um problema e tinham que ir ajustando o ano pelo que os juros, a economia se ia movendo. Na Idade Média, a ideia de que o universo era finito, ou melhor dito, que tinha começado há um tempo finito desde o presente, já estava lá. Okay? Acreditavam firmemente nessa ideia. É uma ideia que vem do monoteísmo, é dizer, tanto no judaísmo como no cristianismo, como no islã, se acredita que há um início do tempo. Okay? Então, não era uma ideia baseada na ciência, como é hoje em dia, mas era uma ideia que provinha de ideias metafísicas e religiosas. Outra das ideias que teve origem metafísica é o que é o multiverso. É dizer, não só há um universo, mas há muitos universos. Volto para trás, no caso dos hindus, aqui havia já uma ideia do multiverso, mas era um que depois recomeçava. Aqui a outra ideia do multiverso era diferente, é dizer, havia vários universos que de alguma forma existiam simultaneamente. Okay? E esta ideia é devida ao cosmólogo iraniano Fakhreddin Razi. Okay? Hoje em dia sabemos que há teorias da física, okay? A inflação, okay? Que é uma época inicial do universo que prediz a criação do multiverso. É dizer, não só estaríamos nós, no nosso universo, mas haveria muito mais universos. Também é uma predição do que é a teoria de cordas. Na teoria de cordas se acredita que há mais dimensões, além das 4 que nós, de alguma forma, vemos, as 3 espaciais, mais a 4ª que é o tempo. Então, se há mais, as outras, de alguma forma, têm que estar escondidas, ou têm que estar compactificadas, que dizemos matematicamente. Então, como há várias formas de enrolarlas, de compactificarlas, ou dito de outra forma, de esconderlas, então, como há muitíssimas formas de fazer isso, cada forma de nós fazê-lo leva lugar a um universo. É de lá que aparece a ideia do multiverso dentro da teoria de cordas. No caso da inflação é diferente, já explicarei mais à frente como surge essa ideia de um multiverso. Mas já insisto novamente, as ideias do início finito do universo, decir, da criação, um tempo finito, desde hoje em dia hacia o passado, e a ideia do multiverso eram ideias puramente metafísicas, não estavam baseadas nas leis físicas ou leis da ciência, ok? Estavam fortemente baseadas em ideias religiosas, ok? Então pronto, que sabemos hoje em dia, que a fim de contas do que vão a tratar estes vídeos, nos próximos vídeos, a partir do terceiro, o segundo também vai tratar algo de história, de Galileu até Newton. O que sabemos hoje em dia, baseando-nos no que é na teoria de Einstein da gravidade, é que houve um início, mais ou menos um Big Bang. As teorias quânticas, de alguma forma, podem suavizar esta grande explosão, mas algo similar a uma explosão houve. Depois tivemos uma época de inflação, é dizer, o universo cresceu, e cresceu de forma muito rápida. Isso quer dizer, não só o seu tamanho crescia, mas também a velocidade de expansão a qual crescia era altíssima, crescia, vale? Valga a redundância.
foram criando-se as estrelas, as galáxias, e hoje em dia estaríamos novamente numa época de inflação, mas onde o universo, mesmo que está a crescer, e a sua velocidade de expansão também está a crescer, o está a fazer a um ritmo muito mais baixo do que aconteceu no início, ok? Mas já iremos pouco a pouco nos próximos vídeos. Espero que tenham curtido, que tenha sido didáctico, que tenham aprendido, os que não sabiam grande coisa da cosmologia. E se gostaram do vídeo, por favor, ponham um like no fim, e já no 2021 estaremos cá de volta a seguir descrevendo o universo onde vivemos. E pronto, muito obrigada.